Aloha galera, salve salve, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. Vídeo novo hoje, agora sim, de cabeça fria, para falar um pouquinho de tudo que aconteceu nesse último fim de semana, nos 2 dias de evento no Surf Ranch, na piscina do Kelly Slater, e o que causou toda essa revolta, não só dos fãs do surf brasileiro, mas também dos nossos representantes na elite do surf mundial. Nesta segunda-feira, dia 29 de maio, com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, os nossos campeões mundiais ainda em ação no WCT, se posicionando em relação a todas essas polêmicas do fim de semana e dos 2 dias de competição na piscina do Kelly. Tô ao lado aqui do Thiago Blum pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos por partes, né, Blum? Porque são muitos assuntos e muitas polêmicas para que a gente possa destrinchar por aqui também. Primeiro sobre esse posicionamento, Gabriel Medina tomou a dianteira, então já no domingo à noite, após o título do Griffin Colapinto no Surf Ranch, e vamos deixar claro, não tem nada a ver com o Griffin Colapinto, com o americano, e sim uma reclamação dos brasileiros em relação aos juízes, mais uma vez na visão dos competidores e na nossa também, de que os brasileiros estão recebendo notas mais baixas do que os adversários. Então Gabriel Medina foi às redes sociais, pediu mais clareza e transparência. Depois o Ítalo Ferreira também se posicionou num tom um pouco mais ameno, mas indo na mesma linha do Gabriel. E depois o Felipe, por último, também fez um post nas redes sociais pedindo essa transparência e dizendo que estava muito feliz em ver também o posicionamento do Gabriel e do Ítalo. Quero ouvir de você o que você pensa sobre esse posicionamento, se os brasileiros acertaram em cheio neste momento confuso e polêmico do circuito mundial de se posicionarem contra a Liga Mundial de Surf. Tudo bem, Blum? Fala mal, pessoal ligado aqui no nosso canal do YouTube. Sim, gostei muito da posição dos brasileiros, principalmente do Gabriel. O Gabriel hoje é o surfista mais importante do mundo, né? Ah, não, o Kelly Slater ainda faz parte do circuito. O Kelly Slater já é uma lenda, a gente nem coloca ele nessa discussão. O Gabriel é o cara que tem que se posicionar. E dessa vez, ao contrário de outras vezes que os brasileiros reclamaram de nota, não foi um mimimi. Não foi uma reclamação, me roubaram, perdi porque não deram nota. Não. Hoje, dessa vez, foi uma postura legal, de líder, do cara que tem que comandar e tem que questionar. E realmente é um questionamento. O Gabriel quer entender, junto num com tom de cobrança e sem faltar com respeito. Exatamente. Também, o que faria com que ele perdesse talvez ali o direito de questionar e de uma certa forma até rebater tudo que tem feito a WSL em relação aos brasileiros na visão deles. Isso. De outras ocasiões houve exageros, na minha opinião. Dessa vez não, foi no momento certo, num tom certo, se colocou questionando, peraí, a gente tem que saber, nós somos as estrelas, os astros dessa competição. É a gente que transforma a WSL numa coisa grande. E o Gabriel é muito responsável por isso, é o tricampeão mundial, o único tricampeão que disputa o circuito mundial. Questionando e tentando entender qual é o novo rumo que a WSL quer tomar para o julgamento. Por quê? Digamos uns 10 anos atrás, de 10 anos para cá, se valorizou muito o surf progressivo, né? O surf mudou e os brasileiros, mais do que ninguém, entenderam qual seria, vamos dizer, a fórmula para ganhar. Valorização em cada tipo de onda, em cada tipo de julgamento, né? Ninguém surfa com tanta condição, com tanta habilidade no surf progressivo como os brasileiros. Principalmente Gabriel, Ítalo, Felipe e também o Iago Dora, que está chegando junto nesse nível. Então, nos últimos anos, o Brasil ganhou muito desse jeito e os outros surfistas tiveram que aprender a competir desse jeito para tentar rivalizar com os brasileiros. Estamos chegando nesse nível, principalmente Griffin Colapinto, Jack Robinson, estão entendendo como funcionava o negócio e como tinha que fazer para ganhar dos brasileiros. Em algumas condições, não tem conversa sobre critério. Tcharupo e Pipeline, por exemplo. Todo mundo sabe que não adianta você fazer um aéreo, fazer uma rasgada. Tcharupo e Pipeline é dropar, é botar pra dentro no tubo e fazer o tubo mais profundo na onda maior que vem e tal, não sei o quê, né? Só que nas baterias de campeonatos de ondas de surf de linha, vamos dizer assim, as coisas mudaram um pouco. Mas fala assim,
Vamos falar em perseguição com os brasileiros? Não. Não vou falar em perseguição, em conspiração, em roubo. Até porque não está dando certo. Se for uma conspiração, a conspiração está sendo mal feita. Porque nos últimos 8 anos o Brasil ganhou 6 títulos. Né? E tem o lado do torcedor, mas tem o lado nosso aqui de jornalistas também, de que a gente precisa de provas para acusar se houver uma conspiração contra os brasileiros. Então é claro que a gente entende a revolta também dos fãs, mas aqui cabe também a nós, né, justamente posicionar esse outro lado de que não temos provas hoje de que há essa conspiração contra os brasileiros. Exato. E nos últimos anos, além dos títulos de etapas, nessa temporada foram 6 etapas. Nas 5 primeiras, o Brasil ganhou 3. Só que o Felipe Toledo não deu nenhum aéreo para vencer em Sunset. O Gabriel Medina não deu nenhum aéreo para ganhar em Margaret River. E a competição que o Chumbinho ganhou em Portugal foi uma competição especial do ponto de vista de condições, porque nos últimos dias deu muito tubo e aí ficou claro que quem apostasse melhor nos melhores tubos ganharia a competição e o João conseguiu ganhar. E até mesmo no WSL Finals do ano passado, o Felipe Toledo em Trestles, que é uma onda de linha que oferece todo tipo de manobra e todo tipo de abordagem, o Felipe mesmo entendeu que seria melhor ganhar sem abusar dos aéreos e das manobras tão progressivas. E foi assim que ele ganhou. Então você vai entendendo muito bem como é que vai jogando esse jogo. Só que a WSL em nenhum momento deu esse critério. Determinou se houve um ponto de virada. Não queremos mais agora manobras progressivas. A coisa foi acontecendo, né? Acontecendo principalmente na figura de Griffin Colapinto e Ethan Ewing. 2 caras que o Ethan esteve já nas finais do ano passado e agora está entre os top 5 desde o começo do ano, e o Griffin é a mesma coisa, agora líder do ranking. Então, é preciso saber o que está sendo julgado, o que é mais importante. Para que, uma coisa óbvia que eu vou falar, mas tem que ser falada, o julgamento tem que ser igual para todo mundo. Não adianta julgar uma onda do Gabriel, do Ítalo, do Felipe... Pelo que eles podem fazer, e em relação o julgamento tem que ser igual para todo mundo. Então, é um assunto recorrente, que acaba prejudicando mais os brasileiros, porque os brasileiros têm vencido mais e quando perde, e de novo, não é um mimimi de perdeu, reclama. Não, o questionamento agora é importante e está sendo bem feito, tem que ser bem feito. E aí a gente cai na piscina. Isso. Né? Só antes da piscina, os brasileiros já reclamaram também em outras oportunidades na temporada de 2023, não foi a primeira vez. Sim. Em Bells Beach, o Felipe teve um fato muito importante numa bateria contra o Jackson Baker, que ele ganhou, que o australiano nas quartas de final ganhou um 9 australiano. O Felipe acabou passando a bateria, mas foi realmente um escândalo. Em Margaret River, o Ítalo foi o único cara que foi para os aéreos em Margaret River. Ele deu 2 aéreos. Um para a direita, onde todo mundo estava surfando para a direita, que merecia ser uma nota 10 e não foi um 10. E uma para a esquerda, que foi um 7 qualquer coisa, foi uma onda que ele entrou para a esquerda, deu um aéreo completo, muito alto, completo, e também foi muito mal julgada, na minha opinião, e na opinião de muita gente, com a desculpa de que, Margaret River a gente está julgando mais as direitas, porque as esquerdas não dão condição. Foi uma manobra só, mas o nível de risco que o cara ofereceu, tentando essa manobra, Sim. E tentando buscar uma coisa diferente do que todo mundo estava fazendo, né? E não foi valorizado. Então, as coisas têm acontecido repetidamente, e normalmente com os brasileiros, e a gente quer entender como a WSL está encarando o julgamento. Se vai continuar valendo as manobras progressivas e se vai continuar valendo arriscar mais ou fazer uma coisa um pouco mais tradicional, ali um feijão com arroz bem temperado, bem feito, como os gringos, Sim. nesse caso o Ethan e o Griffin têm feito principalmente, se vai valer. Porque o que o Gabriel quer saber é o seguinte: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer manobra de borda? Eu tenho que fazer Já que eu tô dando aéreo e vocês não estão gostando, vocês não estão dando notas, me digam. Todos eles têm condição de fazer esse tipo de coisa. Então, se ele precisa saber o que ele vai fazer para fazer. É mais simples. Os brasileiros... Teoricamente mais simples. Teoricamente mais simples. Mas se eles querem que aconteça uma onda surfada do começo ao fim com manobra de borda, o Gabriel vai fazer isso com o pé nas costas. E o Ítalo também. E o Felipe também. Já mostraram isso, né? Eles têm todas as armas, todas as manobras no pocket. E vão poder saber o que é ser feito. O que não pode é o cara descobrir no meio do campeonato, observando qual é o critério, observando outros adversários competindo. E aí quando a gente chega no Surf Ranch, porque tudo isso que você disse tem uma questão à parte que depende muito
da variação de ondas, de uma previsão. São coisas em que os surfistas estão suscetíveis ali durante uma etapa fora de uma piscina de ondas. No oceano. Quando a gente chega para a piscina, no surf range, são todas as ondas iguais. Então o Felipe ele não vai pegar uma onda diferente do Gabriel, a não ser que haja alguma falha, né? Por exemplo, tivemos uma do Griffin Colapinto em que uma onda para a esquerda, se eu não me engano, não abriu o segundo tubo e dentro da própria onda ele teve que se readaptar ali porque o tubo não abriu. Acontece, é uma falha mecânica, né? A WSL optou até por não oferecer. Isso já aconteceu numa outra edição em que houve uma falha, todos ganharam mais uma volta, mas ontem só com o Griffin Colapinto isso não ocorreu. Então são todas as ondas iguais, para as direitas, para as esquerdas. E na teoria, o que sempre foi vendido com a ideia da piscina é de que vai vencer quem justamente proporcionar algo diferente, não um surf de linha. Tanto é que Gabriel Medina e Felipe Toledo, que eram os vencedores até então, venceram dessa forma, abusando principalmente dos aéreos. E aí falta o critério também da WSL de, nos 3 primeiros eventos, o julgamento foi esse. Na 4ª edição não é mais esse julgamento? E aí daqui a pouquinho a gente fala sobre os casos, principalmente do Gabriel e do Ítalo. Vamos entrar nessa questão. Você falou em diferença de mar e piscina. A piscina é tudo igual. Né? A única interferência que pode acontecer é um vento, mas não é uma coisa que vai atrapalhar Talvez seja tanto. uma possibilidade do tubo que não abriu também na onda do Griffin, mas também não aconteceu tanto e não é uma coisa que acontece no meio do deserto. Foi um único caso. Né? No mar, tem a questão do tamanho da onda, a escolha que a gente fala, né? De tamanho de onda, às vezes uma onda que abre mais, uma manobra a mais sendo feita em algum tipo de onda. Na piscina, não. E a gente já conversou aqui em outras edições que a piscina é muito importante o surfista determinar uma linha que ele tem que fazer e o cara normalmente faz uma linha padrão com uma ou outra variação, né? E o que a gente viu, e é claro, o Gabriel, o Ítalo, não é que eles só surfaram só aéreo, só buscaram... fizeram tudo o que tinha que ser feito. Tubo na hora que era tubo, batida na hora que era batida, rasgada na hora que era rasgada, né? E os dois, principalmente Felipe e Gabriel, já tinham uma linha determinada das outras edições, porque a onda é a mesma, né? Então, foi treinado durante a semana e para aplicar nesses momentos decisivos. O Felipe perdeu porque ele errou nas 2 direitas que ele tinha que acertar, ele não fez a nota. Ok, perdeu na semifinal. Vamos falar primeiro do Gabriel? Vamos. A derrota do Gabriel Medina. Quartas de final, bateria contra o Ethan Ewing, e aí vem a reclamação do Gabriel Medina, porque os dois terminaram com o mesmo somatório, 16,67, e o Ethan acabou se classificando porque tirou a maior onda na bateria, um 9,07, agora se eu não estiver errado, na direita. E aí ficou uma reclamação do Gabriel Medina na primeira onda para a esquerda dele, que ele tira um 8,67, com um repertório vasto durante a onda, o repertório de manobras. Exato. E a reclamação do Gabriel, no entendimento, até acho que geral, é de que ele merecia uma nota acima desse 8,67. Exatamente, minha opinião é essa também. A direita do Ethan Ewing foi melhor que a direita do Gabriel Medina. Porque é isso, você tem que comparar a direita com a direita, não importa se um é regular, se um é goofy, né? A abordagem é igual para ambos. Realmente a nota do Ethan foi melhor na direita, na minha opinião. Só que a esquerda do Gabriel era uma nota para ser 9 alto, beirando ali uns 9,5 para não dizer mais, porque ele fez 2 chutadas de rabeta, girando, e terminou do jeito que normalmente ele termina, com muita atitude, né? E essa nota vem abaixo de 9. Vem um 8,67. E aí fez a diferença. E aí surpreende ainda mais, e aí abrindo para uma conspiração, porque o Ethan precisava, numa esquerda, onde ele foi mal durante todo o campeonato, ele precisava tirar 7,60 e 1 para ganhar do Gabriel. 7,60 era empate, deram 7,60. E aí ele ganhou no desempate, que quando é assim a nota mais alta era o 9,07. Então, realmente, o julgamento foi mal feito. E um detalhe que eu não falei antes, que é importante a gente dizer. Você disse agora há pouco que o julgamento tem que ser igual... comparou os julgamentos das edições anteriores da piscina do Surf Ranch com esse julgamento. Mais que isso, os julgamentos mudaram de acordo com as fases dessa edição. Uhum. O Iago Dora fez um 9 alto na primeira fase de classificação, surfando mais ou menos como ele vinha surfando. E aí, surfando com progressivo, com aéreo, com rabetada, não sei o quê. E isso mudou
mudou depois na sessão noturna e principalmente no dia seguinte, no domingo das finais. Então, quer dizer, se não adotar um critério para todas as edições do Surf Ranch, que pelo menos se adote um critério para a mesma etapa do começo ao fim. Não é possível que tenha uma mudança de julgamento durante a competição. Aí o atleta fica louco. O cara cria uma linha, pensa numa coisa diferente, faz aquela coisa diferente e quando chega no julgamento, o cara... Não entendi nada. Né? O cara fica sem saber. Passando a decisão então, porque ainda tivemos um brasileiro, um representante nosso na final, Ítalo Ferreira, que enfrentou o americano Griffin Colapinto, e a reclamação do Ítalo foi na segunda onda dele para a direita. Então, o Ítalo ele surfa depois do Griffin, então quando ele vai para a última esquerda e para a última direita, ele já sabe o que ele precisava para que ele pudesse tirar uma nota o suficiente para passar o Griffin e conquistar o primeiro título dele no Surf Ranch. E quando ele vai para a primeira direita, ele tira um 8.43, eu até anotei tudo segunda aqui. Direita. A segunda direita, primeiro para a direita, né? Depois ele teria a esquerda ainda para tentar a virada. Até anotei aqui as notas para não confundir. Então, na segunda direita, ele tira esse 8.43 e visivelmente, isso a gente acompanhando durante a transmissão, já tira o Ítalo de rotação. Porque ele sabia que com esse 8.43 ficaria muito difícil de passar o Griffin no somatório para que ele pudesse ser o campeão. E aí, tanto é que depois na esquerda, decisiva, ele acaba errando, não completa a onda e tudo mais. 8.43 para o Ítalo nessa segunda direita. Também não se justifica. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Voltando à comparação que eu falei do Ethan Ewing para a direita com relação ao Gabriel. A onda do Griffin pode até ter sido melhor que a do Ítalo, que eu acho que não foi, na minha opinião, e de muita gente. Estava acompanhando a transmissão no Sport TV e o Alejo Muniz, que é um atleta profissional com a vida dedicada ao surf, ele estava acertando praticamente todas as notas. E ali, quando deu, realmente surpreendeu muito ele e o Breno, que era o outro comentarista, ficaram surpresos, porque realmente o Ítalo tinha feito um 8,13 na primeira onda para a direita, e ele melhorou muito a performance. Criou uma outra abordagem no meio da onda, algo que não tinha feito, e ele ganhou 8,43, ou seja, ele ganhou 0,3 a mais só do que a primeira onda. E aí você falou tudo. Realmente, quando ele foi para a esquerda, ele sabia que ele ia precisar acima do 9, uma nota que ele tinha feito mais cedo. Só que aí o cara tá na pressão, precisa tirar a nota. Então, e ele já demonstrou a insatisfação ali. Na hora quando sai a nota, que ele balança a cabeça de forma negativa, então tudo isso atrapalha também. Sim. E aí ele vai para a última onda, faz a tentativa e realmente perde. De novo, Griffin, Ethan Ewing, seja lá quem for o adversário dos brasileiros, esses caras não têm culpa nenhuma, né? Mas os caras estão adotando. A gente conversou outro dia com o Luiz Pinga também, que é um cara que vive muito o circuito, e ele falou, o Ethan Ewing é um cara que está aprendendo a jogar o jogo. Faz parte aprender a jogar o jogo, claro, o cara tem que entender o que está acontecendo. O que não pode é ter uma discussão do que vai ser julgado durante uma competição. Né? Isso não pode acontecer. E, de novo, o Gabriel foi muito pontual, foi muito certeiro no questionamento. O campeonato vai continuar, o tour vai continuar com etapas em El Salvador, depois Saquarema, J-Bay na África do Sul e termina em Tiahupo. A única onda que dá uma certeza do que é para ser feito é Tiahupo, como a gente falou, que tem que ter tubo. J-Bay é aquela coisa da onda tubo e manobras de linha, onda longa e tal. Então é complicado a gente saber, tentar entender no meio da temporada, da segunda metade para o fim da temporada, não saber exatamente o que está sendo critério. E o Felipe Toledo foi muito inteligente também no post que ele fez, porque no final ele encerra assim: quero que fique bem claro que os outros surfistas, independentemente das nacionalidades, não tem nada a ver com isso. É uma questão de critério, de avaliação dos juízes da Liga Mundial de Surf, que nesse momento está todo mundo perdido em relação ao que eles querem agora para a sequência da temporada. Para El Salvador a gente quer isso, isso e isso, para Saquarema isso, isso e isso, para J-Bay isso, e para Chopo aí não vai mudar tanto, como você disse, mas eles têm que se posicionar. Mas não, de novo, não pode ser um critério para cada etapa. Né? Sim. Tudo bem, cada etapa tem um jeito de uma onda, de como a abordagem é feita, mas, cara, tem que estar na cabeça de todo mundo lá. Os critérios são escolha de onda, não sei o que, tal, tamanho, extensão, progressivo, não é tão complicado assim, né? E, claro, de novo, rebate mais os brasileiros, porque o Brasil tem ganho muito e isso incomoda, sim, senhor, os gringos. No passado,
os australianos dominavam o circuito mundial. Teve um americano chamado Robert Kelly Slater, que é o cara que ganhou 11 vezes o circuito mundial e abasteceu o cenário americano por tanto tempo. A WSL é uma liga não tão antiga, que comanda e que é show. Ok, que é show, mas vamos determinar o que tem que ser feito para que esse show seja dado e para os astros desse show, as estrelas, sejam os caras os protagonistas, porque não dá para toda etapa a gente ficar debatendo julgamento e mau julgamento dos juízes em relação a cada uma das ondas surfadas. Que nessas últimas 4 etapas então da temporada regular a gente volte aqui para falar sobre surf, né, e não necessariamente sobre aplicação de notas e novas reclamações dos brasileiros, que assim seja, mas muito legal o posicionamento e o que a gente espera é que dê resultado. Próxima etapa é El Salvador então, janela de competições a partir do dia 9 de junho. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui no Surf 360 você acompanha tudo. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.